No mundo dos super-heróis, quase sempre há também um vilão. O lance é que nem sempre esse vilão tem superpoderes. Às vezes acontece de o herói ser extremamente poderoso, porém o seu arqui-inimigo, o seu nêmesis, nem mesmo poderes tem. Às vezes, ele lida simplesmente com uma inteligência super aguçada, ou até mesmo sendo só um pé no saco pro herói e conseguindo sempre atrapalhar ele. Hoje a gente vai ver aqui no Contato Nerd 10 super vilões que na verdade não tem poderes nenhum. Então, se você é um fã dos quadrinhos de super-heróis e de todo esse universo, já chega deixando o like, se inscreve se ainda não é inscrito e vamos lá porque a lista é grande e pode dar até mesmo uma parte 2, hein? E a gente vai começar com o Doutor Destino, Victor Von Doom. E eu sei que a primeira coisa que você vai dizer é não, peraí, esse cara aí tem superpoderes sim, que eu já vi, eu já li. Mas o fato aqui é que ele só começou a demonstrar superpoderes depois de 2000. Antes disso, ele era apenas mais um super vilão que não tinha superpoderes. No começo ele era um daqueles caras que simplesmente conseguia convencer as pessoas, analisar tudo ao seu redor e ser um psicopata perfeito. Antes de as pessoas saberem dos superpoderes dele, ele simplesmente conseguia planejar, convencer e ser um estrategista que beirava a perfeição, além de conseguir convencer até mesmo super vilões a fazer qualquer coisa que ele queria. Além de, claro, super inteligente, Doutor Destino quase conseguiu vencer todo o Quarteto Fantástico mais de uma vez sem usar nenhum tipo de superpoder, apenas inteligência, análise de dados e, claro, uma predisposição para maldade fora do comum. E aí a gente chega em Mercenário, aquele vilão principalmente do Daredevil, do Demolidor, que simplesmente consegue acertar qualquer coisa na mosca. Isso pode ser visto como um superpoder, mas não necessariamente é. Pode ser simplesmente muito treino e habilidade. Quantos vídeos você já não viu na internet de pessoas acertando na mosca com habilidade simplesmente beirando o impossível? Não é superpoder, às vezes é simplesmente repetição e treino. Mercenário nos quadrinhos tem múltiplas formas de início de sua história, então é até difícil saber qual é o canônico, qual é realmente o começo de sua história. Mas se tem uma coisa que a gente sabe, é que ele tem uma habilidade imensa e quase um superpoder de nunca errar um tiro, nunca errar alguma coisa depois que ele arremessa. Este é um dos personagens que eu gosto pra caramba, não só nos quadrinhos, mas como também na série adaptada da Netflix e também no filme do Demolidor que saiu que quase ninguém gosta. Mercenário nos quadrinhos é nada mais nada menos do que um mercenário, alguém pago para matar outras pessoas. Afinal de contas, o cara sabe como fazer isso. Ele consegue dar tiros absurdamente longe ou até mesmo usar até um clipe de papel para assassinar alguém quando ele quer. Por ser um assassino de aluguel, ele já se uniu algumas vezes com outro personagem que você deve conhecer muito bem, um tal de Mercenário Tagarela, o Deadpool. Mas a gente tá falando aqui de super vilões que na verdade não tem superpoderes. Então o Mercenário se encaixa perfeitamente. Afinal de contas, ele pode dar trabalho para qualquer um e até mesmo ser extremamente silencioso e ser um perigo absurdo em qualquer situação. Afinal, ele nunca vai errar um tiro. E nós chegamos a Harley Quinn, a Arlequina, que muita gente pode ainda ver como uma sidekick, uma ajudante do Coringa, mas pelo menos nos quadrinhos e já nos filmes a gente vai ter cada vez mais uma separação desses vilões. A Arlequina, embora tenha esse papel de humor e alívio cômico às vezes, é extremamente perigosa, chegando em alguns momentos no quadrinho a ser mais psicopata do que até mesmo o maior dos vilões, o Coringa. Eu sei que é um pouco difícil desassociar Coringa de Arlequina, mas quando você coloca ela no escopo e observa apenas ela nos quadrinhos ou até mesmo nas animações, percebe que o Batman sempre toma muito cuidado ao lidar com ela. Nos jogos recentes feitos para o Batman, o Homem-Morcego, também há sempre uma visão mais vilanesca da Harley Quinn, porque ela é extremamente inteligente, ela é extremamente habilidosa, consegue atirar, lutar e se esgueirar por qualquer espaço. E claro, é
extremamente manipuladora. E tudo isso sem usar superpoder nenhum. E irritar o morcego de Gotham sem nenhum superpoder é uma loucura, mas tem que ter muita, mas muita coragem e muita habilidade também. Número 7, Norman Osborn. O nosso Duende Macabro em algumas HQs tem até um certo tipo de influência sobrenatural ou alguma coisa assim, mas na maior parte de suas histórias e de seus encontros com Cabeça de Teia, ele é simplesmente um cara extremamente inteligente, manipulador e, claro que não podia faltar de forma nenhuma, maluco. Claro que a gente pode ter de novo uma discussão aqui se ele ganhou superpoderes ou não depois de tudo que aconteceu, mas a gente pode concordar que ele já era super inteligente e tinha ali um lado maligno que ele simplesmente não estava demonstrando. A gente pode acreditar simplesmente que tudo que aconteceu para ele virar o Duende Verde simplesmente foi uma situação de tirar toda a maldade que já existia dentro dele. Então, sendo assim, ele não ganhou superpoder, super força, supervisão, visão de calor, nada disso. Ele simplesmente retirou o Duende Verde que já estava dentro dele. Este era um vilão do Batman desde os anos 80. Batman é um herói que não tem superpoderes, pelo menos em sua origem e na maior parte dos quadrinhos, mas não por isso não tem vilões que tenham superpoderes. Mas, em sua maioria, os grandes nêmesis do Homem-Morcego têm para si muita inteligência, muita habilidade e nenhum superpoder. Mas vamos seguir em frente e vamos voltar para Marvel. Aqui um vilão que provavelmente você gosta muito e provavelmente você conhece bem, o Rei do Crime. Rei do Crime é um daqueles vilões que não tem o nome que ganhou à toa. Ele realmente é perigoso, realmente é manipulador e é um dos vilões que não é só do Homem-Aranha, mas é um vilão daqueles que serve para quase qualquer herói da Marvel. Ele tem influência, tem coragem suficiente, uma força fora do comum, mas é um cara que atrapalha qualquer herói que entrar na frente dele, ou que ele quiser atrapalhar por algum motivo. O cara não se chama Rei do Crime à toa, ele lidera realmente o crime e tem muito super vilão que tem medo de Wilson Fisk. Na série do Demolidor ele também foi super bem retratado e é um daqueles personagens que eu quero muito que em algum momento entre no MCU. E também é um dos personagens que entra pra lista com nenhum poder, nenhum superpoder, simplesmente muita vontade de fazer o mal. Nós temos mais um que depois de alguns anos acabou ganhando aqui e ali superpoderes, mas em sua origem não tinha superpoder nenhum. A gente está falando de Mistério. Mistério esse que acabou ganhando agora, aparecendo no MCU junto com o Homem-Aranha em Homem-Aranha Longe de Casa. Ele também apareceu nos quadrinhos no Homem-Aranha Volume 1. Sim, ele já estava lá e no caso ele era apenas um mágico super habilidoso que tinha que resolver as coisas ali, utilizando a sua habilidade, mas como sempre, tendo que entrar no caminho do Cabeça de Teia, atrapalhar o Cabeça de Teia e tentar vencê-lo. Mistério é um dos personagens que vez ou outra ganha superpoderes, pede superpoderes ou simplesmente a gente não sabe se é mágica, habilidade ou superpoderes. Mas como a gente está falando lá de sua origem, ele era apenas um cara que sabia mexer com as ilusões. É um dos meus personagens favoritos, afinal de contas, sempre que ele aparece dá dor de cabeça e a gente fica imaginando como ele consegue fazer aquilo. E pra você que assistiu a série de filmes original do Homem-Aranha lá com Tobey Maguire, lembra muito bem de Dr. Octopus. Se você lê os quadrinhos também já tá cansado de ver ele aparecendo aqui e ali, e ele já conseguiu dar surras homéricas no nosso Cabeça de Teia. Mas fato é que embora seja fantástico a forma como ele conseguiu braços a mais mecânicos que ele controla pela mente, tudo aquilo é tecnologia. Não é magia nem super poder. Claro que isso atribui a ele super força, super habilidades, alcançar lugares mais longe e até mesmo destruir coisas que com as mãos limpas ele simplesmente não conseguiria. Mas seria a mesma coisa de dizer que ele controla uma máquina. Ele não consegue fazer, mas ele consegue controlar a máquina e a máquina fazer isso pra ele. Então, até aqui, sem superpoderes.
E essa lista não poderia ser feita sem tocar no nome desse maluco aqui, Lex Luthor. Esse aqui muito provavelmente eu não preciso nem te explicar, o grande vilão de Superman, um cara que veio de outro planeta, voa, tem super força, super velocidade, que consegue literalmente soltar raio pelos olhos, e o seu nêmesis é simplesmente um cara que trabalha e tem muito dinheiro. Mas embora Lex Luthor pareça só um empresário, ele é maluco de pedra e super inteligente. E se tem uma coisa que ele quer é destruir de vez, liderar o mundo sozinho. É claro que ele é uma dor de cabeça constante não só para Clark Kent, como para a Liga da Justiça inteira. E é claro que vez ou outra também ele ganha seus superpoderes. Mas Lex não tem superpoderes, não tem super habilidades, a não ser sua inteligência absurdamente aguçada. E quem mais seria o nosso top 1 em uma lista de super vilões que não tem superpoderes, se não fosse o cara que é mais preocupante e que rende mais filme, mais série e mais discussões pela internet? Ele mesmo, o palhaço do crime, o Coringa. Sim, meus amigos, não tem como fazer uma lista sem colocar o Coringa no primeiro lugar aqui. Afinal de contas, como eu disse lá atrás, Batman também não tem superpoderes, mas é extremamente habilidoso, tanto que ele consegue ser um líder de toda a Liga da Justiça, de pessoas super poderosas, sem nem mesmo ter superpoder. E é interessante perceber que mesmo lutando contra meta-humanos, o grande nêmesis e arquivilão do nosso Homem-Morcego é só um cara. O Coringa vai ganhar um filme este ano e já ganhou animação, já esteve presente em jogos, filme, um monte de coisa. Sem dúvidas é um dos personagens que a galera mais ama ver e teme, e sem dúvida também um dos vilões que mais dá dor de cabeça, não só pro Batman, mas como pra Liga da Justiça inteira. Sempre que aparece o Coringa, pode esperar por dor de cabeça, e é sim um personagem dos favoritos para muitos nerds, assim como eu.